O tema da nossa aula de hoje é avaliação de desempenho. Bom, pessoal, avaliação de desempenho, ao contrário do que muitos imaginam, ela não serve apenas para medir a performance do colaborador na empresa. A avaliação de desempenho é um instrumento, é um método, é uma técnica que possibilita também essa organização estabelecer e fazer alguns diagnósticos. Por isso, a gente vai discutir mais prontamente essas finalidades da avaliação de desempenho. Então, ele é um mecanismo ou ferramenta para conhecer e medir a performance dos indivíduos em uma organização, por meio do confronto entre o que se espera do profissional e o que foi alcançado de fato por esse profissional. Lembrando, essa medição ela tem alguns propósitos, além de medir a performance. Ela também pode avaliar outros aspectos da organização, como necessidade de qualificação, necessidade de capacitação. Ela pode também avaliar sobre o volume de atividades que é atribuído a um determinado cargo específico. Então, a avaliação de desempenho ela pode mostrar e apontar diversos pontos além da performance do colaborador dentro da empresa. Bom, lembre-se, a avaliação de desempenho, ela muitas vezes pode confrontar o currículo do profissional que você contratou dentro da empresa com a performance desse profissional na atividade que ele desenvolve dentro da empresa. Deste modo, nós temos aí a expectativa, como temos também a realidade. Então, lembre-se, a avaliação de desempenho, ela consegue avaliar a performance de um profissional em determinada atividade. Muitos profissionais têm excelentes currículos, têm excelentes qualificações, habilidades e competências bem definidas, porém, quando você adota e contrata um colaborador para determinada função, ele não consegue, obviamente, aplicar e demonstrar toda aquela competência, toda aquela habilidade na função ao qual foi atribuída. Pois bem, a avaliação de desempenho, neste sentido, então ela busca entender o nível de performance dos seus colaboradores, ajudar a desenvolvê-los, possibilitando assim o crescimento individual e também o crescimento coletivo da organização. Então, para quem já passou por um processo de avaliação de desempenho, entende que a partir do instrumento que é adotado para avaliar o desempenho, é possível ter alguns mecanismos de feedback, alguns mecanismos que faz o colaborador verificar em quais os pontos que existem oportunidades de melhoria na sua atuação dentro da organização, dentro da empresa. Então, o colaborador, munido dessas informações, ele pode trabalhar no sentido de aprimorar as qualidades que ele possui para conseguir melhor desempenho àquela função. Ele pode tentar aprimorar, se qualificar para estar mais preparado para desenvolver certas funções dentro do contexto organizacional. Bom, algumas contribuições da avaliação de desempenho, algumas contribuições imediatas que ela podem apontar assim que ela for aplicada e que esses dados sejam tabulados e aproveitados por parte da gestão dessa empresa. Então, ela pode permitir o aumento da produtividade, como? Olha, a avaliação de desempenho ela pode possibilitar você identificar quais são as pessoas que desempenham melhor as funções
funções em determinado cargo, e isso permite você fazer uma espécie de mudança, uma espécie de intercalação entre esses profissionais para conseguir o melhor desempenho de um segmento, de uma área específica da organização. Pode ser na área de produção, pode ser na área financeira, pode ser na área de marketing. Então, ela possibilita, sim, aumentar a produtividade, tanto na percepção do avaliador, para verificar qual é o profissional que está mais apto para determinada função, como também do próprio colaborador, ao verificar que ele tem pares onde tem um rendimento melhor nas funções semelhantes ao qual ele desenvolve. Então, ele pode observar o que vem sendo feito, o que esses profissionais adotam como padrão para que ele consiga chegar ao mesmo nível de rendimento. Engajamento, então, avaliação de desempenho, ela possibilita também maior engajamento profissional, uma vez que esse profissional ele está sendo avaliado, ele pode observar alguns pontos críticos e se engajar no sentido de melhorar esses pontos críticos. A empresa ela pode dar incentivo para que esse profissional aprimore algum aspecto qual ele esteja deixando a desejar dentro da empresa. Então, isso traz mais envolvimento do colaborador com a atividade que ele vem desempenhando em nível organizacional. Motivação, então, o profissional que ele passa por um processo de avaliação de desempenho, e se essa avaliação de desempenho ela está atrelada a um plano de carreira, se ela está atrelada a um plano de cargos e salários, isso pode motivar o colaborador a dar o seu melhor, a investir e desempenhar melhor a sua atividade. Por quê? Porque ele sabe que, através da política de gestão de pessoas da empresa, ele tem um instrumento de avaliação de desempenho que vai ser um dos instrumentos que vai compor o seu plano de carreira, o seu plano de cargos e salários. Suponhamos que no plano de carreira desse colaborador dentro da empresa esteja previsto tempo de serviço mais avaliação de desempenho, ou seja, 2 mecanismos para que esse colaborador possibilite avançar em termos de carreira dentro da empresa. Bom, e os resultados de uma forma geral? Falamos de produtividade, engajamento, motivação e o resultado como um todo. Uma empresa que adota avaliação de desempenho em sua infraestrutura, ou seja, considerando todos os seus colaboradores, ela possibilita que os seus resultados finais eles sejam alcançados, uma vez que a avaliação de desempenho, ela, além de medir a performance, ela também faz um diagnóstico para que o empresário, o gestor, o diretor da empresa, ele consiga estabelecer medidas e ações no sentido de melhoria do ambiente colaborativo, do ambiente organizacional. Seguindo aí nas contribuições, a avaliação de desempenho, ela permite identificar quais os pontos de melhoria. Ou seja, se um colaborador ele não está rendendo o que a empresa gostaria ou o que a empresa deseja, quais são os pontos que, porventura, possa estar comprometendo o resultado por parte desse colaborador? Vamos verificar, através da avaliação de desempenho, você pode medir. Conforme é mensurado, existe a possibilidade de identificação, inclusive, se o colaborador não está desenvolvendo o esperado, é por razões internas à empresa ou mesmo razões externas. Pode ser que esse colaborador esteja passando por um problema pessoal, por exemplo. Então, dentro da avaliação de desempenho, você pode colocar uma pergunta de natureza pessoal, onde que o colaborador pode apresentar algumas respostas e, ao coletar essa informação, você identifique que ele possa ser que não esteja desenvolvendo bem sua função em virtude de um problema pessoal. E a empresa pode, inclusive, auxiliar o colaborador a resolver tal questão. Encontrar talentos individuais e coletivos, então, você pode avaliar as habilidades dos colaboradores considerando a avaliação de desempenho, então você consegue aí, identificar alguns aspectos dessa natureza.
permite o colaborador entender onde pode melhorar. Então, você tem um instrumento com critérios. Se o colaborador é avaliado em cada um desses critérios e depois, munido dessa avaliação, ele observa que o critério A ele não foi tão bem, o critério C ele já foi legal, já o critério F ele precisa melhorar bastante, porque ele foi mal avaliado. Então, o colaborador ele tem consciência em quais são os elementos, quais são os itens que a empresa considera oportunidade de melhoria no desempenho de suas funções. Então, deste modo, o colaborador ele consegue mapear e até mesmo investir, traçar estratégia para tentar melhorar os aspectos que, porventura, não estejam tão bons. Permite também ao gestor obter resultados mais positivos e estreitar os laços com os funcionários. Lembre-se, avaliação de desempenho munida e complementada com o feedback devido, isso pode gerar ganhos imensuráveis para a organização. Por quê? O gestor ele pode ter uma conversa sincera e franca com esse colaborador, pode coletar algumas informações da avaliação, chama o colaborador para a conversa, apresenta os resultados. Se porventura tem um resultado que não agrade, pergunte ao colaborador quais foram os motivos, quais foram as razões que esse colaborador ele ficou, de certa forma, abaixo da expectativa neste critério. Então, observe, isso pode estabelecer uma relação muito propícia ao desenvolvimento não só do colaborador, mas da empresa como um todo, da coletividade. Então, ela é muito positiva para ser utilizado também dessa forma. E ainda possibilita a empresa garantir índices positivos. Pessoal, quando eu falo de índices positivos, eu não estou falando pura e simplesmente no lucro da empresa. Eu estou falando de diversos índices. Então, a gente pode estar falando em lucro da empresa, obviamente, podemos estar falando na satisfação do cliente, um colaborador, ele desenvolvendo bem as funções, com todos os critérios sendo atendidos, ele pode contribuir para gerar maior satisfação dos clientes com os serviços ou produtos da empresa. Pode ainda melhorar o índice de satisfação do colaborador dentro da empresa. Lembre-se, nós temos um ranking, na verdade, alguns rankings que vai apontar quais são as empresas melhores para se trabalhar, quais são as melhores empresas para se trabalhar. Então, esse ranking também é um indicador positivo para a empresa. Lembrando que uma empresa que é muito bem avaliada dentro desse ranking, ela tende a ter maior valor de mercado, ela tende a apresentar melhores resultados, além dos resultados financeiros que porventura ela já apresente. Pois bem, então, algumas das principais respostas da avaliação de desempenho, a gente pode destacar, a primeira delas, conhecer o resultado esperado. Então, muitos colaboradores entram na empresa e estão desenvolvendo o trabalho, está se esforçando ao máximo, porém, o que a empresa espera desse colaborador nem sempre é aquilo qual ele está se empenhando, está se dedicando. Às vezes, existem outros elementos que estão sendo avaliados, e esse colaborador ele precisa ter esse esclarecimento. Então, é conhecer o resultado esperado por parte do colaborador. Saber onde está e ser visto e como está sendo visto, né? Então, esse colaborador ele precisa saber a que ponto está na empresa e como que os demais veem a sua atividade, como que os demais estão vendo o seu trabalho. Não basta eu achar que sou o máximo na empresa, estou desenvolvendo bem as minhas atividades, se os meus pares, se o meu superior não me vê desta forma. Então, vamos tentar estreitar esses laços, vamos tentar estabelecer o que, de fato, é mais relevante para a empresa, é mais relevante para o gestor, no sentido de avaliação. E ainda compreender como pode melhorar. A empresa, normalmente, ela tem a avaliação de desempenho e ela propõe também algumas ações de melhorias em pontos que, porventura, o colaborador não esteja tão bem ou não esteja dentro da expectativa empresarial. Pois bem, alguns tipos de avaliação existentes no mercado. Então, você tem a liderança avaliando seus liderados, é aquela avaliação que o seu gerente vai te avaliar,
pura e simplesmente assim. Então, se o diretor avalia o gerente, o gerente vai avaliar o vendedor e assim por diante. Então, esse tipo de avaliação é o chamado avaliação verticalizada, é uma avaliação não tão efetiva, mas ela tem, obviamente, os seus pontos positivos, ela mostra um cenário muito relevante aí por parte da empresa, mas lembrando que ela não é uma avaliação completa, ela é uma avaliação sobre a perspectiva apenas da liderança. Nós temos aí avaliação que caracteriza pelo colega avaliando cada membro do mesmo nível, ou seja, se eu sou vendedor, eu vou avaliar um outro vendedor, que vai avaliar um outro vendedor, que vai avaliar um outro vendedor, todos no mesmo nível hierárquico, então, todos no mesmo cargo dentro da organização. Essa avaliação também ela é bastante relevante, você consegue aí, verificar o resultado coletivo quando você tem um conjunto de avaliações, como que cada par avalia o colaborador, então isso é bastante relevante também. Ela complementa a primeira, que é a liderança avaliando liderados. Nós temos ainda o liderado avaliando as lideranças, então o gerente também precisa ser avaliado. Quem que vai avaliar? Pode ser os seus subordinados. Então, vamos supor, os vendedores avaliando o seu gerente. Então, é uma perspectiva que os liderados têm quanto à sua liderança. É uma avaliação muito positiva, ela pode apontar muitos aspectos dentro da organização que, porventura, o presidente não tenha conhecimento. Então, esse tipo de avaliação, ela visa aí os liderados avaliar as lideranças. A autoavaliação também tem uma validade muito importante. A autoavaliação, você pode se avaliar enquanto desempenho na função, enquanto questões passíveis de melhoria. Em muitos casos, a autoavaliação, ela vem identificar alguns aspectos que podem causar uma certa confusão dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o autoavaliado ou a pessoa que está se avaliando, ela pode se achar nota máxima em um determinado aspecto, enquanto os seus pares ou ainda a sua liderança não acha ela a mesma nota máxima, por diversas razões. Mas a pessoa ela pode se sentir como nota máxima em determinado critério. Então, a autoavaliação atrelada à avaliação por pares ou avaliação por liderança, ela é muito útil. Por quê? Porque é possível esclarecer alguns aspectos que, porventura, não estejam tão claros para o colaborador. Então, assim, o colaborador ele pode verificar, olha, eu me acho um excelente comunicador na função de vendas, mas os meus colegas não acham isso e nem a minha liderança. Por que será? Vamos investigar? Olha o feedback aí. O feedback pode ser muito positivo nesse cenário. E ainda a chamada avaliação 360 graus. Essa avaliação é uma das avaliações de desempenho mais completas. Por quê? Porque ela coleta dados dos pares, ou seja, se eu sou vendedor, os demais vendedores vão avaliar a minha atuação. A liderança, que é o meu gerente, também irá avaliar a minha atuação. Os clientes que eu atendo vai avaliar o meu atendimento, os clientes vão avaliar esse atendimento. Os fornecedores que, porventura, eu tenho contato, também irão avaliar a minha atuação junto aos fornecedores, ou seja, se tiver outros atores, outras pessoas, outros grupos que interagem diretamente com o colaborador, neste exemplo, com o vendedor, também vai participar desse processo de avaliação. Por isso, chamado avaliação 360 graus. Lembrando, ela vai buscar uma avaliação de todas as pessoas que interagem com esse colaborador dentro da organização, para saber as várias percepções que esse colaborador, de certo modo, ele tem perante a organização. Pois bem, pessoal, então, dito isso, nós temos que, quando você avalia o desempenho profissional, procure as causas, reconheça as recompensas,
reconheça e recompense aqueles que dão resultados. Ache as causas de por que o desempenho é bom e por que o desempenho não é bom. Observem, avaliação de desempenho é muito além do que avaliação de performance. Além da performance, ela também permite fazer um bom diagnóstico para ações de melhorias futuras. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos.